os atos indulgenciados desse ano de São José, o Papa Francisco concedeu indulgência plenária para todos aqueles que fizerem um dia de retiro, pelo menos, e que nesse retiro haja pelo menos uma palestra sobre São José. Bem, todas nossas palestras serão sobre São José. Vamos basear na carta do Papa Francisco chamada Patris Corde, com coração de pai. E então, não é quem fizer o retiro completo de um dia pode ganhar indulgência plenária com as condições acostumadas. Então, se você fez o retiro completo hoje, pode ganhar indulgência plenária hoje. Se fizer o completo amanhã, poderá ganhar outra indulgência amanhã. E se fizer na terça-feira o dia completo de novo, poderá ganhar outra indulgência plenária. Ou se você fizer um dia só, no dia que você fizer, com as condições, tendo confessado antes, comungando no dia, não tendo o coração apegado a nenhum pecado, só o fato de estar no retiro e participar da palestra sobre São José já está com a indulgência plenária dada pelo Papa Francisco nesse ano especial de São José. Bem, falar de São José é nós falarmos sobre um homem justo, não é? Como diz a Escritura Sagrada, que Deus escolheu para uma missão única. Não existe ninguém com a missão semelhante de São José. Por isso que depois de Nossa Senhora, ela que foi concebida sem pecado original, escolhida para ser a mãe do Salvador, a mãe de Deus, o primeiro santo é São José, porque Deus confiou a São José o que ele tinha de mais valioso, que era o seu próprio filho feito homem. José é aquele homem a quem o Filho de Deus chamou de papai, e confiou também a São José a guarda da virgindade de Maria. Então aquilo que Deus tinha de maior, de mais grandioso dado ao mundo, confiou a guarda ao cuidado de José. Por isso que José é chamado de homem justo. José é um homem fiel. É, portanto, aquele a quem Deus confiou. Olha só que coisa maravilhosa. Por isso que nós cultuamos São José com um culto de protodulia. A palavra dulia quer dizer veneração, respeito. A Deus é o culto de latria. Só a Deus damos a adoração, porque só Ele é o Senhor. A Nossa Senhora a todos os santos a gente dá um culto de dulia, que é o respeito, a veneração pelos santos que são amigos de Deus e nossos modelos no seguimento de Cristo. A Nossa Senhora é o culto de hiperdulia, super veneração, porque ela foi preservada por Deus de todo o pecado e é santíssima. E a José, o culto de protodulia. Dos santos ele é o primeiro. Proto em grego é o primeiro, né? Então a primeira veneração é o glorioso São José. O Papa começa a sua carta lembrando para nós a vida de São José. Vocês já leram a vida de São José? A vida dele está no Evangelho, nos Evangelhos de São Mateus e Evangelho de São Lucas. O que nós sabemos da vida de São José? Vamos meditar um pouquinho a vida dele, para a partir daí começarmos a tirar as lições durante todo esse retiro espiritual. Nós sabemos que José era um humilde carpinteiro. Era uma pessoa simples, que levava uma vida comum, ordinária, tinha sua profissão na carpintaria, ali ganhava sua vida. Sabemos que ele era esposo de Maria, ele desposou Nossa Senhora. Existem tradições muito antigas, piedosas, que contam, né, que Nossa Senhora, quando era pequenininha, ela foi consagrada no templo por São Joaquim e Santa Ana. Havia um costume naquela época que as famílias piedosas colocavam as filhas para serem educadas no templo. Próximo ao templo de Jerusalém havia uma residência para meninas, que ali eram educadas na lei do Senhor. Por quê? Porque depois iriam se casar, iriam ser as mães de família, e a importância delas terem a fé, o amor a Deus e transmitir isso, uma vez que o povo judeu era o povo que esperava a chegada do Salvador e sabia que o Salvador nasceria na sua descendência. Então era fundamental no povo judeu ter famílias sólidas, famílias de fé, famílias piedosas. E São Joaquim e Santa Ana colocaram Nossa Senhora no templo com 3 anos de idade.
Lá ela cresceu, como Joaquim e Ana eram já idosos, vieram a falecer. Enquanto Nossa Senhora tinha por volta dos seus 15 anos, como era o costume, ela deixa a residência, volta para a casa da família, para então se preparar para o matrimônio. Só que Nossa Senhora era diferente, porque ela tinha feito voto de virgindade, como ela disse ao anjo no Evangelho de Lucas, que ela tinha decidido não conhecer homem, ou seja, não ter relacionamento com ninguém, tinha decidido viver só para Deus. Ela tinha excluído da sua vida a possibilidade de ser mãe de Deus, de ser a mãe do Salvador. Mas mesmo assim, era aquela tradição daquela época, e apareceu então José, que era um homem justo. A palavra na Bíblia, justo é igual a santo, era um homem temente a Deus, a quem Maria revelou esse ideal dela, e ele se dispôs a guardá-la, porque Nossa Senhora já era órfã de pai e de mãe naquela época. Já tinha perdido a sua mãe Santa Ana e seu pai São Joaquim. Então, mais outros rapazes queriam também casar com Nossa Senhora, conta a tradição muito antiga, que então o sacerdote falou no templo: olha, vocês pegam o bastão de vocês, o cajado, e colocam aqui no templo à tarde, e vamos fazer oração durante a noite, uma vigília, para ver o que vai acontecer. E assim os rapazes colocaram os bastões lá, e foram fazer vigília. No outro dia de manhã, quando abriram o templo para ver o que aconteceu, um sinal de Deus, o cajado de José tinha florescido. Ele foi escolhido para casar com Nossa Senhora, porque ele que ia preservar a virgindade de Maria Santíssima e ia ser o protetor do mistério da encarnação que iria nela acontecer. Claro que isso é uma tradição, não está na Bíblia, isso é uma tradição piedosa do bastão de José que floresceu para ser ele casado com Maria Santíssima. Então, a Bíblia diz, ele era o esposo de Maria. Essa foi a missão que Deus lhe deu. Era um homem justo, sempre pronto a cumprir a vontade de Deus, manifestada na sua lei. Como também nós vamos ver que São José teve 4 manifestações extraordinárias de Deus, que se deram 4 vezes em sonhos por meio de um anjo, que Deus usou como um mensageiro para mandar seus avisos a José. Mas foram só 4 vezes, hein? Fora essas 4 vezes, tudo que São José fez foi dentro da sua vida normal, obedecendo os mandamentos de Deus, cumprindo as ordens das autoridades da sua época. Depois de uma longa viagem, nós sabemos também pela Bíblia, de Nazaré até Belém, que José viu o Salvador nascer num estábulo, porque não havia lugar para eles na hospedaria. José foi testemunha da adoração dos pastores que lá chegaram no presépio, falando que tinham visto os anjos que deram a mensagem para eles. José é quem recebeu os reis magos que vieram de longe, contando que seguiram uma estrela milagrosa. José teve a coragem de assumir a paternidade legal de Jesus, a quem José impôs o nome revelado pelo anjo. De fato, quando José viu Nossa Senhora grávida sem saber como explicar a gravidez, nesse momento de angústia que ele pensava em abandonar Nossa Senhora para não lançar culpa sobre ela, porque não podia duvidar da santidade dela, Deus mandou o anjo falar com ele, e o anjo falou com José, que recebesse Maria como esposa, que ela tinha concebido pelo Espírito Santo, e falou para José: tu porás ao menino o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aí o Papa lembra que entre os povos antigos, dar o nome a uma pessoa, ou também a uma coisa, significava atribuir-lhe um título de pertença, como fez Adão na narrativa do Gênesis. De fato, a Bíblia conta quando Deus criou tudo, foi Adão que colocou o nome em todos os bichos, Tudo que existe, Adão foi colocando o nome. E depois também foi Adão que deu o nome para Eva. Por isso que na lei antiga, quando nascia uma criança, no 8º dia do nascimento, quando o menino era circuncidado, então ele era recebido pelo pai, e o pai colocava oficialmente o nome nele.
Então São José é quem teve essa honra, representando o Pai eterno, de dar ao menino o nome de Jesus, que quer dizer Salvador. Então vejam só a missão importantíssima realizada por São José. Ele não foi qualquer pessoa, foi uma pessoa toda especial que Deus escolheu. Também sabemos que no templo, 40 dias após o nascimento de Jesus, José, junto com Maria, ofereceu o menino Jesus ao Senhor e ouviu surpreendido a profecia de Simeão a respeito de Jesus, que ele seria sinal de contradição para a ruína e ressurreição de muitos, e a profecia de Simeão para Maria, que uma espada de dor transpassaria a sua alma. Foi também José que, para defender Jesus de Herodes, teve que fugir às pressas no meio da noite, morou como estrangeiro, forasteiro, imigrante, durante anos no Egito, conforme a tradição e os cálculos bíblicos. A Sagrada Família morou no Egito até Jesus fazer mais ou menos 7 anos de idade. Foi quando Jesus tinha mais ou menos uns 7 anos, foi quando Herodes morreu, e eles puderam voltar para a Terra Santa. Então São José teve que ir para lá, para morar no Egito. E quando voltou para a pátria, viveu no interior, na pequena cidade de Nazaré, um lugar simples, ignorado, um lugar até desprezado, pois se dizia que de lá não surge nenhum profeta. Até mesmo São Bartolomeu, né, o apóstolo, quando São Filipe falou com ele assim, o nome dele é Natanael, né, que Bartolomeu, Bar quer dizer filho de, em hebraico. Então era Natanael, filho de Ptolomeu. Mas a tradição ficou apóstolo São Bartolomeu, né? Quando Filipe foi chamar Bartolomeu para poder conhecer Jesus, falou: Bartolomeu, Natanael, achamos o Salvador, é o Jesus de Nazaré. Aí virou Natanael: o quê? E de Nazaré pode sair alguma coisa que presta? Ou seja, Nosso Senhor escolheu ser criado num lugarzinho desprezado, né, que era Nazaré. Era um fim de mundo, uma roça brava. Ele quis nascer ali. E São José, na sua humildade, quis viver ali escondidinho, com a Sagrada Família, quietinho. Uma vida muito simples, longe da sua terra natal, que São José era de Belém, não era dali. Longe de Jerusalém, onde estava o templo de Deus, era uma vida escondida. Então é isso aí. E quando Jesus fez 12 anos, também sabemos que São José e Nossa Senhora o levaram para celebrar a Páscoa. Lá Jesus ficou perdido no templo e São José e Nossa Senhora o encontraram 3 dias depois. Depois desse fato, não sabemos mais nada sobre São José. Só sabemos que, quando Jesus foi começar a pregar com 30 anos, São José já tinha morrido. Tanto que a Bíblia não fala mais de São José na vida pública de Cristo. Só fala que quando ele começou a pregar, ele era conhecido como filho do carpinteiro. Só se fala disso. Então nós sabemos, é claro, que São José morreu amparado, confortado por Jesus e Maria, como está pintado no teto da igreja, né? A primeira grande pintura ali no teto é a morte de São José e depois a glorificação de São José. Gente, presta muita atenção. Tirando 4 vezes que Deus mandou o anjo falar com José, e o mais interessante, hein? São José não teve uma aparição. São José não viu algo assim maravilhoso. São José sonhou. Até nisso, Deus quis que São José tivesse uma vida simples. A vida de São José, vocês perceberam aqui, não teve nada de extraordinário. São José não viu nenhum milagre de Jesus. Nada. As únicas 4 vezes que Deus falou com ele, foi sonhando. Ele nem estava acordado, nem foi uma aparição de nada. Olha só, hein? Até no Natal, quando os anjos cantaram Glória a Deus nas alturas,